Bom, nossa entrevista de hoje é com o professor Marcelo Santos, que é professor do Departamento de Matemática do nosso Instituto, o Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica da Unicamp. Marcelo, que título você daria para a sua área de pesquisa? Bom, eu trabalho com equações diferenciais parciais. Nunca me fixei, assim, é mais ligado às equações hiperbólicas, né? Eu comecei o doutorado estudando leite de conservação, mas antes do doutorado eu comecei a estudar equações expressivas. Eu fiz o meu mestrado e doutorado no INPA e assim, eu nunca me fixei num tipo de equação, mas tem um método que eu não sei porquê, sempre eu adotei, que é o método de compacidade, né? Que é obter soluções aproximadas e daí fazer estimativas e obter alguma subsequência convergente. Então seria assim, método de convergência, seria equações diferenciais parciais, né? Dentro das equações diferenciais parciais, eu sempre procurei equações que vêm de alguma forma da física, especialmente mecânica clássica. Na verdade, eu comecei a estudar física, né? Fiz o curso entrei no curso de física e depois fiz vestibular para matemática. Acompanhei os dois cursos ao mesmo tempo. E eu fiz matemática assim, por certas circunstâncias, né? Eu gosto muito, gostei muito, mas eu até entrando na universidade eu nem sabia que tinha um curso de matemática, né? Mas, enfim, especificamente sobre a sua pergunta, a minha linha de pesquisa, eu acho que sempre, não por uma escolha assim determinada, mas pelas circunstâncias, foi sempre assim, métodos de convergência. Eu sempre gostei muito de Método de convergência para equações diferenciais para equações diferenciais parciais, Mas não há alguma preferência assim, por exemplo, pelas equações diferenciais da mecânica de fluidos? Sei lá, eu vi no seu currículo que, sei lá, você tem muito Navier-Stokes, né, esse tipo de coisa. Essa é a predominância, né? Eu quando fazia o curso de física, aí logo no primeiro ano do curso de física, né, os professores me incentivaram bastante de física. E aí começaram a falar, você pode fazer física matemática, né, uma área 5 e tal. E aí no doutorado eu me deparei com a técnica nova que estava surgindo na época que eu estava fazendo doutorado, era chamada compacidade compensada, né? E isso aplicado à lei de conservação. Foi uma técnica desenvolvida inicialmente foi o Luc Tartar, aplicou para a equação escalar, e depois o de Perna, Ronald de Perna, né? Acho que ele é casado com a argentina, Maria Helena Schoenberg. Sim. Aí infelizmente de Perna faleceu muito cedo. Foi até curioso porque na época que eu estava fazendo doutorado com o professor Hermano Frida, né? Eu era aluno do INPA e o professor Hermano Frida era professor da UFRJ, então eu ficava... Mas aí o Hermano ele fez doutorado no INPA também. Eu conheci o Hermano já na época do meu doutorado, ele foi meu assistente de pesquisa. E aí eu comecei a estudar lei de conservação. Depois eu fui eu sou da Paraíba. Aí depois que eu terminei o doutorado fui trabalhar em João Pessoa. Lá me reencontrei com os professores da física, que sempre tive um grande apreço, assim, especialmente com o professor Dionísio Bazia, né? E aí comecei a estudar um pouco com ele. E depois eu saí para um pós-doutorado. Aí, ao retornar do pós-doutorado para uma pessoa, eu me senti um pouco isolado lá, né? E aí eu vim para cá. E aqui foi onde eu comecei a estudar mais equações de Navier-Stokes. Eu vim aqui especialmente devido aos professores Milton e Helena Lopes, que eram professores aqui na época, né? Naquela época era muito fácil você do ponto de vista burocrático, né? Você
tendo a possibilidade de assumir um cargo aqui, porque você não tinha que vir fazer concurso, você simplesmente, se alguém te indicasse, você mandava o currículo e você vinha já sabendo que ia assumir o cargo, né? Então eu deixei meu cargo lá na Universidade Federal da Paraíba, né? Um cargo concursado lá permanente, mas não pedi demissão. Vim para cá, né, e fiquei um tempo. Aí eu comecei a trabalhar com a Navier-Stokes devido à minha vinda aqui. E uma pessoa acho que influenciou bastante. Quer dizer, a lei de conservação já são equações de Navier-Stokes para fluidos compressíveis quando você descarta a viscosidade, né? Então já tinha ligação com fluidos, era mais com gases, né? Mas aí quando eu vim para cá, aí não tinha ninguém assim especificamente em lei de conservação. O Milton Lopes, o professor Milton Lopes, ele tinha feito doutorado, ou pós-doutorado com a Bárbara Kefitz nos Estados Unidos, em lei de conservação. Mas ele tinha mudado, já ele estava trabalhando com a equação de Euler, justamente com a Helena. Mas quando eu cheguei aqui, tinha um professor em lei de conservação, eu me esqueci desse detalhe, é o Frederico Furtado, que depois foi fazer. Acho que você está aqui há mais tempo, né? Conhece, né? Pois Mas aí o Frederico deixou logo. Aqui ele foi fazer um pós-doutorado nos Estados Unidos e teve a oportunidade de assumir o cargo lá. Mas tinha o professor Marco Roja Medar, né, do Chile. E eu comecei a interagir com a Helena e com o Milton, aí com o Marco. Eu fiz aqui curso também com o professor Frederico Meyer, né, o famoso, conhecido como Jôni, professor Jôni, da biomatemática, que tem a ver com fluidos também, né, e está relacionado com fluidos. Mas o professor Marco Medar, ele me apresentou um problema para fluidos estacionários, né, que era para fluidos não homogêneos, quer dizer, com a densidade não constantes, para fluidos estacionários. Eu comecei a estudar esse problema e esse problema rendeu bastante, né? Então aí depois que eu cheguei aqui, eu acho que eu fui me fixando mais só em equações de Navier-Stokes. Certo. Agora, só para a turma aí se orientar, você tem as suas equações, alguma equação, e você obtém características dessas equações, você obtém características das soluções, formas das soluções ou soluções bem determinadas. O que você tira dessas equações? Não sei se me explico. Você não faz números, digamos, você não faz a resolução numérica. Não. Okay, então, até onde você chega? É interessante pelo seguinte, quer dizer, a sua pergunta eu acho muito interessante pelo seguinte, porque eu sempre tive vontade de fazer tudo, assim, a física, a parte numérica, né, mas aí é claro que isso é só para poucos, né? Então eu sempre me fixei mais na parte teórica, mas nunca perdi o contato com a parte numérica. Quer dizer, nesse problema, esse último problema que eu estava falando, né, que é para fluidos estacionários, fluidos estacionários, quer dizer, você pega fluidos incompressíveis, por exemplo, água, óleo, né, talvez mais água, que a gente pensa em domínios grandes, e com a fronteira ilimitada, quer dizer, a fronteira tendo canais. Então aí, nesse caso, você precisa pôr condições nos fins dos canais, né? Então, você imagina que os canais são paralelos, são cilindros retos, e aí os fluidos naturais dentro desses cilindros são bem conhecidos, são chamados fluidos de Poiseuille. Então, nesse caso, a gente precisa da solução explícita. Se o canal não é reto, aí a gente já tem o problema de assumir que lá no fins a solução tem aquela forma conhecida, aí no meio você quer modelar, onde a gente imagina que tem equações que vão modelar apropriadamente aquele fluido, e aí o que eu faço especificamente é mostrar que as equações de Navier-Stokes admitem solução. Logo,
teoricamente poderia ser usado como modelo para se fazer simulações, né, numéricas. Aí, as equações de Navier-Stokes têm solução para esse tipo de problema? Para esse tipo de problema, Quer dizer, Pode lembrar para o pessoal que as equações de Navier-Stokes admitem solução, não está provado em geral, não é verdade? No caso de dimensão 3, exato. No caso de dimensão 3, solução clássica não está aprovada. Tem solução fraca, está aprovada. Em dimensão 2 está, né? Sim. Isso está muito ligado assim, a condições técnicas, a estimativas. É interessante que tem uma estimativa devido a uma grande matemática chamada Ladzinskaya, né? Olga Ladzinskaya, lá da Steklov Institute. Quer dizer, ela faleceu já, né? Era do Steklov Institute em São Petersburgo. Então tem um livro dela muito famoso, um livrinho fininho. Eu não sei, mas talvez ela seja tem até mais citações em relação a esse livro do que em relação até muitos artigos, né? E aí ela deixa claríssima lá, né, uma estimativa que vale em dimensão 2 e em dimensão 3, quando se vai aplicar, os coeficientes não se ajustam, né? Enfim, o problema, então quando a gente sempre quer mostrar a existência do Navier-Stokes, seja nesse problema que você mencionou que está em aberto, né, que é o problema de $1 milhão, ou seja, para qualquer outro problema envolvendo a equação de Navier-Stokes, aí tem um termo que é o termo convectivo, o termo não linear, que é você multiplicar o U, que é a velocidade, pelo gradiente de U. Então eu diria, esse termo é o termo de $1 milhão, né? Então, quando se fala nesse problema, né, que vale $1 milhão, que é patrocinado pelo esse Instituto Clay, na verdade, se a pessoa mostrar, né, a regularidade de solução suave, né, em dimensão 3, eu acho que estaria resolvendo uma gama de problemas, né? Na verdade, eu acho que o Instituto fixa um tipo de problema, né, para deixar aquilo ali as pessoas quererem resolver, mas na verdade para estudar equações de Navier-Stokes, se depara com o problema, né, que está lá em aberto, e esse um termo que está lá, né, que você não sabe lidar muito bem com ele. Agora, o trabalho que você faz, provando, por exemplo, existência, unicidade, enfim, como se relaciona? Que tipo de interação tem com o trabalho que faz o cara que resolve numericamente equações? Há diálogo aí? Há uma comunicação? Há uma interação? Bastante. Como é? Como eu estava falando, eu sempre tive muita vontade, né, de estar me relacionando bastante, interagindo assim com um grupo mais amplo de pesquisa. Atualmente eu tenho discutido até regularmente bastante com o professor Eduardo Abreu, que é do seu departamento, né, aqui, né? E ele domina muito bem a parte numérica, a parte computacional, a parte, eu diria também, a parte física. E a gente discute assim, a gente tem um problema para resolver, tá, e não está dando certo, e eu começo a levantar a hipótese assim, só do ponto de vista matemático, né? E algumas vezes ele percebe que faz sentido físico, né, e revalida mais o trabalho, mas outras vezes o trabalho simplesmente teórico, só do ponto de vista matemático, né, tem validade em muitos aspectos, né? Mas sobre essa sua pergunta também, eu falei agora de uma pesquisa atual, mas quando eu cheguei logo aqui, isso foi 1996, eu acho, né? Aí a professora Cristina Cunha estava bem ativa aqui também, né? Tinha dois professores aqui no departamento de matemática aplicada com quem eu sempre me interagi. Quer dizer, do ponto de vista de produção científica era mais com a Cristina Cunha, mas tinha a Sônia Gomes, né, que trabalhava mais ou menos na minha área também, né? E a gente sempre teve bastante contato. Inclusive a Cristina veio do ITA, né? Aí tinha outro professor, eu acho que está aqui ainda, o Develu, né? Não sei se você... Sim, na engenharia civil. Na engenharia civil, Então seria outra pessoa com quem a gente manteria contato também, né? Mas com a Cristina Cunha, aí teve uma coisa bem concreta mesmo, que ela trabalhava com um engenheiro do departamento de engenharia mecânica
da Faculdade de Engenharia Mecânica, né, do Departamento de Mecânica nos Fluidos, que era, acho, Bonnet, o sobrenome dele, acho que é Carlos Bonnet, né? E aí esse trabalho foi espetacular, porque o Bonnet, ele fazia experimentos lá com... Quando eu cheguei aqui ele já é um senhor, né? Experimento físico? Experimento físico. Ah, legal. Então ele tinha lá eu fui lá no laboratório, né, para conhecer, né? Ele tinha uma coluna de rocha de meio poroso que ele trouxe de Botucatu. Botucatu, acho que era até bem citado nos artigos que a Cristina publicava, porque não sei porque ela tinha facilidade de pegar essa rocha de meio poroso. Então o experimento dele era o seguinte, era para saber como é que o gás subia na coluna. Então ele pegava a coluna de meio poroso, mais ou menos 1 metro de comprimento, aí enchia com fluido, né? Não sei se era água, e deixava um espaço vazio em cima. E depois virava a coluna para baixo. E o gás naturalmente ia subindo. E ele, conectado nessa rocha, nessa coluna de meio poroso, né, tinha vários aparelhos ali, né, para ir medindo, né, fazendo experimentos. Então essa era parte do Bonnet, da engenharia. E a Cristina, ela procurava modelos matemáticos para modelar isso daí e comparar com os experimentos, né? E aí ela me convidou, né, para participar desse trabalho, desse projeto. E aí minha contribuição foi do ponto de vista teórico, né? Pegar o modelo já pronto, né, e tentar mostrar que tinha solução, alguma coisa assim, né? E acabou sendo um problema envolvendo esterese também, quer dizer, a função de fluxo mudava de acordo com que o problema ia de acordo com que o problema ia evoluindo, né? O fluido ia evoluindo e você mudava também. Aí esse artigo a gente acabou publicando na revista de Engenharia e de Matemática, sabe? Agora eu esqueci o nome. Bom, esqueci o nome da revista, mas está aí na bibliografia. É o meu trabalho com a Cristina Cunha e com o Bonnet, sabe? Foi um trabalho bonitinho, né? E tinha... assim, é muito legal porque uma coisa, né, vai levando a outra, a gente discutindo, aí a gente acabou vendo que esse problema tinha relação com análise convexa, sabe, de procurar pontos extremais em conjunto convexo, mas nessa linha aí acabou ficando interrompido, quer dizer, está lá guardado, né, o problema. Atualmente, em que equação você está trabalhando? Em que problema de que equação você está trabalhando? Atualmente, acho que eu estou com 3 problemas. Tem um problema para fluidos compressíveis, que é mostrar a existência de solução. Na verdade, é mostrar a existência de fluxo, né, com um campo de velocidade não muito regular, tá? Até por coincidência, né, quando você me convidou para dar entrevista aqui, aí eu fui olhar um pouco das entrevistas anteriores, né, e eu acho que eu assisti a uma das últimas, que foi com o professor Douglas, não sei se foi, né? E o tema dele é sobre campos descontínuos, né? Mas até você perguntou se existia fluxo, né? Ele disse, não, o fluxo é contínuo, mas o campo é descontínuo. Aí eu disse, poxa, que coincidência, né? Porque no meu caso é assim, sabe, para esse problema que eu tenho interesse atualmente, né? O campo de velocidade é contínuo, né? Mas não chega a ser Lipschitz. Entendeu? Então, aí você cai no teorema de Picard, né? E a pergunta natural é assim, quando o teorema de Picard diz, se o campo é lipschitziano, então você tem unicidade de trajetória, né? Mas vai lá recíproca, quer dizer, se você pega um campo onde você tem a unicidade de trajetória, o campo tem que ser Lipschitz? Aí a resposta é não, e a função mais simples para você ver isso em dimensão 1 é a função x vezes log de x. Pega x na reta, aí faz x log de x, tá? Esse campo você integra facilmente, ele não é Lipschitz, porque se você derivar, você vê que a derivada explode em zero, né? Mas facilmente você vê que tem unicidade de trajetória para esse campo. Esse, na verdade, isso um exemplo de uma classe de campos que se chama campos log-lipschitzianos. Quer dizer, você substitui o K lá da constituição de Lipschitz por uma outra função, entendeu? Que seria envolvida com logaritmo.
Na verdade, vale o teorema, a recíproca do teorema de Picard, quer dizer, você tem a unicidade de trajetória para uma classe grande de campos, que aí depende de um modo de continuidade do campo. Então esse seria um problema. ¿No hay resultados intermedios con condición de Herder, alguna cosa así? Não, de Helder, aí é que está, né? Então você tem os campos Lipschitz, né, Helder, né, e log-Lipschitz, tá? Então Helder você não tem unicidade de trajetória. Né? Aí o log-Lipschitz está entre Helder e campo de classe C1, e Lipschitz, né? Então de Helder você não tem. E para esse problema que eu tenho interesse atual, né, estou trabalhando com um professor colombiano que fez doutorado comigo aqui, voltou para a Colômbia, lá na da Universidade Pedagógica e Tecnológica de Colômbia, da cidade de Tunja. Ele fez doutorado comigo, fez sobre isso. Aí, o ano passado ele esteve aqui fazendo um pós-doutorado. A gente também fez sobre isso, ele publicou um artigo na revista Journal of Mathematical Analysis and Application, né, dos artigos mais recentes. Então, esse é um problema. Outro problema é o que eu estou discutindo com o professor Eduardo Abreu e com outro professor da Colômbia, da mesma universidade do Pedro, desse que eu falei agora, é o professor Richard de la Cruz Neto. Esse problema, o Richard também fez pós-doutorado aqui comigo, e ele durante o pós-doutorado aqui ele teve bastante interação com o Eduardo Abreu. Então, o Richard ele domina muito bem a parte numérica também, tá? Então ele começou a trabalhar com... E esse problema que eu estou com o Richard e com o Eduardo, a gente está discutindo atualmente, é sobre lei de conservação, quando você não tem solução como função, precisa usar distribuições. Aí entra mais naquela linha de funções generalizadas, no sentido de Colombo, né, e tal. Você usa a teoria de Colombo? A gente não está usando porque... Nós entrevistamos o Colombo. A gente não está usando porque as distribuições, a teoria de Colombo entrou no sentido de você ter uma alternativa para fazer produto de distribuições, né, que nem sempre é possível. Ele descobriu uma maneira lá de fazer. Aliás, o Colombo ele trabalhou muito com a ex-professora nossa aqui, né, que é a Hebe Biagione, né? Então a Hebe tem um livro só sobre isso, e se você pesquisar sobre isso vai encontrar muita coisa falando da Hebe. Mas a gente não usa a teoria de Colombo porque nas leis de conservação, nas soluções com distribuições que a gente está usando em lei de conservação, a gente evita fazer o produto. Então já é complicado, né, usar distribuições. Então a gente sempre, pelo menos até agora, eu estou discutindo com o Eduardo, mas é uma área que está aparecendo muito resultado de lei de conservação com distribuições delta de Dirichlet. Na verdade, você pensa a massa, por exemplo, se concentrando ao longo de uma curva, isso é uma delta. Tá? Mas na lei de conservação que a gente tem considerado é só assim, você coloca a distribuição, é um sistema, aí você considera duas equações, uma equação, as duas equações você considera que duas equações com duas variáveis. Aí você considera que o sistema é linear numa das variáveis e coloca a distribuição aparece só nessa variável, só na parte linear. E isso evita. Aí a outra variável é uma função regular. Então você nunca faz o produto de duas distribuições, é o produto de uma função regular com a distribuição. Mas Colombo se permite fazer produto de distribuição? Sim, eu não conheço muito, se permite. Aí a gente teria que aprender um pouco disso daí, mas por enquanto não precisa. E o terceiro problema que eu estou estudando agora, aí isso é sobre um pouco a generalização das equações de Navier-Stokes. Equações de Navier-Stokes para os fluidos chamados não newtonianos, né? Então, por exemplo, a pasta de dente, né? Que você precisa de colocar uma certa tensão inicial para ela começar a se locomover. Ou então lava de um vulcão, né, que precisa ter algum impulso para ela descer. Lama, né, também, né? Então,
eu tenho feito esse trabalho com um professor russo que estava em Coimbra, agora está em Manaus, é o Nicolau Shimitov, e com um ex-aluno aqui do IMEC, que é professor, né, o Anderson Araújo, da Universidade de Viçosa. Então é chamado o Flúdio de Bigham, então eu tenho interesse nisso atual também. Il problema dell'AMA è interessante dal punto di vista delle applicazioni per il rompimento di barragem, né? Pois teve até grupo recente aqui de discussão na Unicamp, né? Sim. Eu gostei de ter participado, mas aí não deu certo. Eu sei que o Eduardo Abreu foi lá, né? Maicon também, né? Pois é, quer dizer, quando apareceu esse problema da barragem, a gente, em primeiro lugar, disse, poxa, a gente está estudando fluidos, né, que teria ligação com isso. Agora, uma coisa é pegar as equações prontinhas, né? Quais são as equações? Né? Quais são as equações? E se você quisesse aplicar uma coisa real assim, aí eu acho que envolveria muitas medições, né? Precisa muita medição, muita interação com engenheiros e tal. Mas tudo que você faz hoje em dia dependeu de algum desenvolvimento, né? De alguma maneira, né? Então, eu sempre tive esse desejo assim de fazer coisas de aplicada. Aí eu digo, bom, eu caí na matemática, o que eu faço hoje não é matemática aplicada, mas eu sempre tenho aquela compensação para mim mesmo. Digo, é uma matemática que eu penso que é aplicável, né? Não é aplicada, mas... Essa é uma polêmica, né? O que é exatamente matemática aplicada? Pois assim, não estou colocando nenhum preconceito aqui quanto à matemática do ponto de vista, né, altamente puro, né? Quer dizer, na verdade, quando a gente fala matemática aplicada, tem que ser uma aplicação de matemática pura, né? Não tem outra, né? Como é que está? Você consegue alunos para trabalhar na sua área? Sim. Eu não... Está satisfeito com a quantidade e a qualidade de alunos? Né? Eu estou, de certa forma, sim. Isso é muito relativo, né? Eu não sou uma pessoa assim muito, digamos, regular nesse aspecto de sempre ter uma quantidade mais ou menos estável de alunos, né? Então, teve uma época que eu estava com 3 ou 4 doutorados, né? Aí eu fiquei um tempo sem, né? Quando eu cheguei aqui logo, eu tive aluno de iniciação científica. Eu acho que eu tive vários alunos de iniciação científica e depois não apareceu mais, né? Então eu também não fico pescando, né? Mas atualmente eu estou com um aluno de mestrado, estou bastante satisfeito, né? É interessante, eu já falei de 2 colombianos aqui, né? Esse com quem eu trabalho, um fez doutorado comigo, outro pós-doutorado, quer dizer, um fez doutorado e pós-doutorado, outro fez pós-doutorado. E agora o meu aluno de mestrado também é da Colômbia, né? Então eu tive sempre... tem uma explicação natural porque eu tenho uma grande relação com Colômbia, é porque de início, né, o segundo aluno do meu orientador de doutorado, do Hermano, foi um colombiano. Eu fui o primeiro aluno do Hermano, aí o Leonardo Rendon, que é professor da Universidade Nacional de Colômbia, foi o segundo. E é claro que isso faz um certo tempo, é desde esse tempo que a gente manteve uma interação. Eu fui várias vezes na Colômbia já. Teve um aluno de mestrado, que é da Colômbia, né, o Helder, foi aluno do doutorado do Marco Roja, que eu citei aqui no início da entrevista. Então, atualmente eu estou com esse aluno de mestrado, né, que é o Alejandro. Ele é da Colômbia também. Então, orientando, eu estou com esse aluno. Mas eu estou satisfeito, eu orientei 5 alunos de doutorado, talvez uns 5 de mestrado, uma quantidade de iniciação científica, e eu acho que ainda eu vou ter mais. A qualidade eu acho que é boa. Quer dizer, eu tive um aluno de pós-doutorado que deixou a desejar no sentido de que ele não publicou artigo, né? Aí ele tinha sido aluno de doutorado do Mark Thompson, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né?
e veio para cá, ficou aqui um tempo. A gente começou um trabalho muito interessante, era sobre potencial, né? Teoria do potencial aplicada à equação de Vlasov, Poisson, essas coisas. O trabalho parecia que estava bem encaminhado, mas ele começou a trabalhar, né? A querer ganhar dinheiro com outras coisas e a gente acabou não publicando o trabalho, mas enfim, eu estou satisfeito com as qualidades. Tem um aluno que terminou doutorado comigo, poxa, agora me fugiu o nome dele. Gilberlânio Jesus. Ele é professor da Universidade Federal do Amapá, né? Então ele fez a tese, a gente publicou o trabalho, um capítulo da tese rapidamente, que em 3 meses a gente submeteu o artigo para o Journal of Differential Equation, em 3 meses o artigo foi aceito sem nenhum erro. Ele foi para lá, né? Você vê que é uma universidade talvez que não tenha as mesmas condições, digamos, daqui, né, assim, mas ele conseguiu publicar o segundo artigo na mesma revista, né, baseado na tese dele, né, e depois publicou um livro sobre a tese, né, tem um exemplar aqui na biblioteca. Então, eu diria que eu estou satisfeito com a qualidade dos alunos, né, e aqui a gente tem bastante oportunidade porque talvez a competição aqui para fazer pós-graduação aqui seja relativamente boa, né? Então tem bons alunos para cá. Né? Você acha que sua carreira vai continuar para sempre na Unicamp ou de vez em quando pensa em sair para outro lugar? Olhe, não está fácil esta pergunta, você é o primeiro que pergunta. É um pouco comprometedor. Mas eu posso responder livremente? Sim, claro. Eu nunca pensei nem em vir para a Unicamp, né? As coisas vão acontecendo. Eu já estou perto de 60 anos. Eu fui papai com 52 a 53, né? Já não é assim a mesma coisa de você ser papai com 30 anos, né? A coluna já dói um pouco, mas parece que a natureza rejuvenesce a gente, né? Então, eu não faço planos, assim, quer dizer, principalmente depois que eu tive a minha filha, assim, o meu maior plano é resolver os problemas do dia a dia, né? Aliás, eu vim para cá, eu era professor, já vim com 10 anos de carteira assinada. Quando eu estava fazendo doutorado no INPE, eu fui assistente de pesquisa lá, que é um cargo, não sei como é que está atualmente, mas na minha época era um cargo como se fosse de professor. Você era funcionário do CNPq, com carteira assinada. Então eu tenho minha carteira guardada, tenho em casa, né? E na Federal da Paraíba também fui professor lá por 5 anos. E aqui já estou há mais de 20, né? Mas eu nunca fui ali no Recursos Humanos perguntar quando é que eu posso me aposentar, certo? Então se eu vou sair daqui, eu não sei. Eu digo para você assim que não estou pensando nisso, né? Mas o amanhã ninguém sabe, né? É claro que bom, só fazendo uma brincadeira, né? Eu digo, é claro que se chegasse amanhã alguém e falasse, ó, te ofereço 40 mil para ir em tal lugar, eu ia sair, né? Muito bem, Marcelo, muito obrigado, foi muito interessante a sua entrevista, então nos despedimos até a próxima vez. Tá bom, muito obrigado a você. Eu queria parabenizá-lo pela essa sessão de entrevista, né? Acho que foi uma iniciativa super válida e até curioso que a gente fica trabalhando o dia todo aqui e parece que não tem muita oportunidade de conhecer os colegas. Essas entrevistas estão sendo essa oportunidade. A gente assiste a entrevista e fica... Eu fiquei sabendo... Sobretudo para mim. Então, eu fiquei muito grato de ter assistido a entrevista do Douglas, assim, né, e ter visto um pouco da história dele, né? Isso ajuda até a gente compreender assim, bastante o nosso ambiente aqui. E agora eu estou até com
motivado para assistir as outras entrevistas. Eu sei que vão ficar para sempre aí no Espero que sim. Facebook. Então a gente pode assistir quando tiver oportunidade, né? E a primeira que eu vou assistir vai ser a minha, né? Obrigado.